Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos falar de futebol, Campeonato Brasileiro, rodada 26 que terminou aí para o Vasco. Tem o jogo do Cruzeiro, mas a gente vai tentar atualizar agora tudo que tá rolando no Campeonato Brasileiro e com o Vasco principalmente, beleza? Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, se inscrever no canal, falar da minha parceira, o XBET, a patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. O Vasco faz a gente perder até o equilíbrio e eu tomei aí uns 2, 3 heads. Então hoje eu não vou vir com dica, vamos respirar, esperar vir uma oportunidade. Aí eu venho com um bilhete aqui para dar uma dica legal para a gente buscar o green. Eu vou trazer aqui um destaque. Hoje na Série B tem Sport Ponte Preta, o Sport terceiro colocado, brigando para voltar para a Série A, encarar a Ponte, né, que está lá embaixo, 16º colocado, tem o pior ataque da competição, o Sport tem o melhor ataque da competição. Então vai aí um pouco de análise para esse jogo, que está pagando 1,34 na vitória do favorito Sport, 4,70 no empate, R$10 na vitória da Ponte Preta. É 10 para cada real apostado. Isso que significa esses 10 aí, tá? Para mais de um gol no jogo, tá pagando 1,33. Eu acredito em vitória do Sport por 2-0 nessa partida. É só o que eu acredito como análise. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janela, o código promocional é do Cerrado. Fez o cadastro, primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$1.200, a XBET dobra em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBET é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2023. Eu vou começar esse vídeo com aquela conta matemática que o estatístico lá do GE faz, né? O estatístico espião GE faz, que é o contrário daquela dos times que vão cair para a segunda divisão. Eles fazem uma matemática do percentual que os times têm de permanecer na primeira divisão. Não colocaram o Cruzeiro nessa tabela, porque o Cruzeiro ainda vai fazer um jogo, né? Mas eu vou atualizar dos times que já jogaram e a situação do Vasco ali nessa parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Que a nossa situação triste é essa, de ficar fazendo conta mais uma vez para não cair. É a situação de anos do torcedor do Vasco, que imaginava, aquele que acreditou no Carlos Osório, no Jorge Salgado e no Josh Wander, que isso ia mudar, que isso ia acabar. Mas a gente falou desde lá do início que isso era uma cilada, que isso era mais um estelionato sendo cometido por essa gestão. Mas vamos lá, o Inter que venceu o Grêmio ontem no Grenal, o Inter que vinha de uma sapatada na Libertadores, semifinal em casa, ganhando por 1-0 até o finalzinho, tomou 2 gols do Fluminense, eliminado, foi com tudo para cima do Grêmio. As pessoas acharam que o Grêmio ia ganhar por causa da questão psicológica, mas que nada, o Inter meteu 3-2 no Grêmio. O Inter com 32 pontos, agora tem 83,7% de possibilidade de ficar na Série A. O Corinthians empatou com o Urubu, jogando na Neoquímica Arena, foi a 31 pontos, tem 83,4% de chance de ficar no Campeonato Brasileiro da Série A. O Santos, que venceu de virada o Palmeiras por 2-1, né? Jogo terrível do Palmeiras, mais um jogo terrível do Palmeiras. O Santos foi a 30 pontos, 70,5% de possibilidade de ficar na Série A. O Vasco, que empatou com o São Paulo em 0-0 jogando em São Januário, tem 27 pontos, 54% de chances de permanecer no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Eu falei que esse empate ele era amargo por isso, né? Enquanto os outros times estão buscando vitória, o Vasco fica aí comemorando o Vascaíno, empate, um ponto conquistado dentro de casa. Não pode, principalmente pelo que fizeram no primeiro turno. Tem que vencer, tem que ganhar. Esse negócio de perder e empatar é ruim. É melhor perder e vencer do que perder e empatar. Então a gente precisa de buscar vitórias ao invés de empates. E o Goiás, não, tem o Bahia, né? Eu pulei o Bahia. O Bahia goleou o Goiás por 6-4, aumentou o seu percentual de possibilidade de ficar na Série A para 66,4%, com 28 pontos, um ponto a mais do que o Vasco e do que o Goiás. E para finalizar, o Goiás, que tomou essa patada de 6-4, tem 53,5% de chance de ficar na Série A, com 27 pontos. O América e o Curitiba, o América perdeu de virada, o Curitiba venceu o Atlético Mineiro, o Curitiba segunda vitória seguida, hein? Venceu o Clássico e venceu o Atlético Mineiro, os dois têm menos de 4% de possibilidade de ficar no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Tá aí então as chances matemáticas atualizadas.
Eu vou trazer aqui uma alteração da CBF. A CBF alterou datas e horários de jogos do Vasco, a começar com o primeiro, que é o próximo jogo do Vasco contra o Fortaleza, que vai ser no dia 18 de outubro, numa quarta-feira. O jogo seria às 19 horas e a CBF mudou para 21h30. Não sei se é jogo agora que vai passar na TV, mas eu acho legal até para o torcedor do Vasco não ter que sair correndo do trabalho para ir para São Januário, ter um tempo mais tranquilo para chegar até as 9h30 na quarta-feira, jogo depois dessa data FIFA, para encarar o Fortaleza. O segundo jogo que vai ter alteração é entre Vasco e Internacional. Esse não mudou horário, mudou data, né? O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Vasco e Internacional, que seria numa quarta-feira, dia 25, vai ser numa quinta-feira, dia 26, às 19 horas, em São Januário. Então tá aí as alterações de jogos, de partidas envolvendo o Vasco nesse mês 10, beleza? Para finalizar, vamos falar de 3 jogadores do Vasco com grandes chances de estarem no time titular contra o Fortaleza, que não jogaram no último jogo. O primeiro é o Medel. Esse certamente volta para a zaga na vaga do Michael, né? Estava cumprindo suspensão pelo cartão vermelho que ele tomou na confusão lá do Palhacinho Soteldo. Então ele esteve fora do jogo contra o São Paulo, volta no jogo contra o Fortaleza para a zaga do Vasco. O segundo é o Rossi. O Rossi, que está se recuperando de uma lesão na perna, na coxa, deve voltar no jogo contra o Fortaleza. Havia uma possibilidade remota dele voltar, mas parece que vai dar tempo, porque ele está como titular também. Quem substituiu o Rossi foi o Peck, né? Agora eu não sei, com a volta do Rossi, se o Peck vai para o banco ou se mantém um ataque com o Rossi, Peck e Verratti. Acho que o Ramon Dias não faz isso não, ele gosta de priorizar jogadores no meio de campo, jogar sempre com 4. Então, se for nessa situação, o Rossi volta para o time titular e o Peck vai para o banco de reserva e ele mantém ou o Marlon Gomes ou entra com o Payet no meio de campo. Mas tem um detalhe também, né? O Paulinho tomou o 3º cartão amarelo e ele desfalca o Vasco contra o Fortaleza. Aí, nesse caso, não sei se ele de repente bota 3 atacantes ou se ele coloca o Payet para substituir o Paulinho e segue aí com o Marlon Gomes no time. Então, são várias possibilidades. O importante é o Rossi, que foi um jogador crucial nessas vitórias do Vasco aí, com assistências e gols, voltar e ser titular contra o Fortaleza. E para finalizar, aonde a gente tem um setor mais crônico no Vasco, que é a nossa lateral direita, que não deu certo com o Pumita, que não agradou com o Paulo Henrique, que não agradou com o Bambu, a gente pode ter o Gabriel Dias de volta. Isso que o Gabriel Dias já tinha uma expectativa para a volta dele nesse jogo contra o São Paulo, mas ainda não estava em condições físicas e para o próximo jogo ele já vai estar liberado para estar junto com o time no jogo contra o Fortaleza e pode ser titular nessa lateral direita, que para mim é a posição, o problema mais crônico nesse time do Vasco, esse setor direito. E que desenvolve vários outros problemas crônicos. Você tem que puxar jogador que é atacante para poder suprir, para poder cobrir o Pumita, ou o volante para estar ali fazendo cobertura. Então o time vive em função de estar ali protegendo um setor que não é um setor confiável. O Ramon Dias, ele precisa reencontrar um time, né? Porque a gente teve várias formações, que era o Medel com o Bambu, o Michael com o Pumita, o Medel com o Pumita, enfim, ele precisa achar um time para a gente entrar e voltar a jogar futebol. Acho que o bom desempenho dentro de campo é que vai fazer o Vasco voltar a pontuar, voltar a ganhar, a vencer. O Vasco vinha ganhando, vinha encantando e de repente parou de jogar futebol. Não só entrando ruim no primeiro turno, no primeiro tempo, e também com as mexidas no segundo tempo do Ramon Dias, que não vem agradando, tá? Então tá aí um panorama, um raio-x da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Agora é hora de você deixar o joinha, é hora de você deixar a sua mensagem, te agradecer a força, a audiência, a paciência. Curte o canal, segue, tamo junto. Fique com Deus, saudações vascaínas.